Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Bom estarmos aqui mais uma quarta-feira, aprendendo da palavra do Senhor. Bom é rever os irmãos, bom estarmos nessa comunhão, entendendo que Deus tem um propósito muito maior para conosco. Eu estou feliz porque Deus tem nos proporcionado, pelo menos esse mês de agosto, para nós sentarmos e aprendermos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Nos debruçarmos na palavra e entendemos que Deus tem palavras reveladas para a tua igreja. E essa noite não será diferente, amém? Quero apresentar que está conosco aqui o pastor Rodrigo Ursino. Fique em pé, pastor, por gentileza. O pastor Rodrigo Ursino, ele é formado em teologia, filosofia, neurociência, é mestre em teologia e, acima de tudo, tem um Deus que tem zelado pela vida dele, ele é servo e nessa noite ele vai nos servir com uma palavra vinda do céu. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor. Lucas, cumprimenta o pastor, por gentileza, mais uma vez, dando as boas-vindas a eles aí. Tem mais alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Levante uma de suas mãos. Você que está aqui, tem um jovem aqui, que Deus abençoe. Mais alguém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do jovem. Tem jovens ali atrás também, que Deus abençoe. Obrigado, viu? Por vocês estarem aqui. Que Deus assim possa nos abençoar e nos transformar. Amém? Estão preparados, irmãos? Trouxe papel, caneta e lenço. Ninguém usa mais lenço, né? Toalha, alguém trouxe toalha, irmãos? Se não trouxe lenço, não trouxe toalha, você vai ter que usar a manga da sua roupa aí para você poder enxugar as lágrimas, porque eu tenho certeza que essa noite Deus mais uma vez irá se revelar a nós nesse ambiente. Amém? Quero convidar o pastor Rodrigo Ursino para poder vir aqui, já para poder tomar a frente. Fique em pé, por gentileza, para recebermos o príncipe de Deus. Nós queremos orarmos por ele, não para colocarmos na presença do Senhor, porque ele já está, mas para pedir para que Deus venha continuar dando a ele sabedoria. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos pela vida do seu servo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo prazer de tê-lo aqui na nossa casa. Senhor, que assim como o Senhor tem feito das outras vezes, use ele, Senhor, mais essa vez, para poder fazer aquilo que for do teu bom grado. Nos instrua e nos faça, Deus, chegarmos, Senhor, no teu santuário, aprendendo sobre a tua palavra, que nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio, uma alegria muito grande estar convosco nesta oportunidade, a qual Ele nos concede para juntos glorificarmos, exaltarmos ao seu santíssimo e eterno nome. Eu gostaria que você, juntamente comigo, aproveitando que estamos de pé, sem perda de tempo, abramos as nossas Bíblias, a inerrante palavra do Senhor, no livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Enquanto os irmãos encontram esse difícil livro da Bíblia, livro do Gênesis, eu quero também aproveitar para agradecer ao nosso Deus, em primeiro lugar, por estar aqui com os irmãos, e também a toda a liderança, aos pastores, ao pastor Marcos Basílio, sua digna esposa, o seu querido filho, o pastor Lucas, foi quem nos fez contato e formulou-nos o convite, e a toda a igreja que está aqui reunida, os irmãos que vieram de perto ou de longe. Seja a bênção do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos alegres porque Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas e a graça dele tem nos alcançado. E sem a graça nós não estaríamos vivos. Sem a misericórdia de Deus nós não estaríamos de pé. Então nós louvamos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, que superabundam na vida daquele que serve ao Senhor. Eu costumo dizer que a graça e a misericórdia, elas andam juntas e elas são inseparáveis. E todo cristão desfruta dessas bênçãos. Por exemplo, a misericórdia de Deus e a graça de Deus, elas têm papéis fundamentais, apesar de muito parecidos, são distintos. A graça
é o bem que Deus nos dá quando a gente não merece. E a misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que a gente merece. Então elas andam juntas, em pleno acordo. A Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. A palavra graça no grego é charis. Charis significa presente, significa dádiva. Se é presente, eu não posso merecer. Está implícito a palavra. Imagine você no final do mês, depois de ter trabalhado muito, suado muito, o seu patrão lhe chama e diz assim, olha, passa lá no meu escritório que eu tenho um presente para você. Aí você vai todo feliz ao escritório do patrão, chega lá, ele te dá um valor e você olha e diz, espera aí, patrão, esse aqui é o meu salário. Isso não é presente, eu fiz por merecer, eu trabalhei por esse dinheiro, inclusive mereci até mais. Então não é presente, é salário. Salário é recompensa por aquilo que a gente fez. Graça é presente por aquilo que a gente não fez. Então, olha só que coisa extraordinária. Jesus garantiu a nossa salvação e por isso a salvação é pela graça, porque quem pagou o preço foi Ele. Eu não faço absolutamente nada para ser salvo. Pastor, como assim? Não, para ser salvo eu não posso fazer nada. Eu só creio. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Está escrito, sim ou não? Marcos 16. Também está escrito em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares e de todo o teu coração creres, serás salvo. Então, para ser salvo é só crer. Crer em quê? Que eu não posso me autossalvar, que Jesus fez este papel por mim, pagou o maior de todos os preços, que foi o seu sangue puro e imaculado, para que eu pudesse ser salvo, porque eu sou um miserável pecador. Isso é crer em Jesus como Salvador. Então, para ser salvo, não preciso fazer nada. Mas, pastor, eu pensei que a gente tinha que fazer um monte de coisa para ir para o céu, para ser salvo. Não, você não precisa fazer nada, é só ser salvo, crendo. Então, para ser salvo é só acreditar. Então, quer dizer que eu não preciso fazer aquilo que disseram que eu... Exatamente. Porém, preste atenção, para não dizer que eu disse que eu não disse, depois que você creu, e aí você foi salvo, agora você vive como um salvo. E todo salvo vai obedecer a palavra de Deus. Então ficou claro, né? Pensou que estava... não. Para ser salvo eu não faço nada. Depois que eu sou salvo, aí eu passo a obedecer. Por quê? Eu sou salvo. Então, é a mesma coisa quando a gente diz assim, você pode ser salvo pelas obras? Lógico que a pessoa vai dizer, não. Então, por que eu tenho obras? Porque eu sou salvo. Então, o salvo tem obras não para ser, mas porque é. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou. Eu não dizimo para ser salvo, eu não prego para ser salvo, eu não oferto para ser salvo, eu não congrego para ser salvo, eu não faço obras de caridade para ser salvo, eu não faço nada para ser salvo. Eu faço tudo isso exatamente porque eu sou, porque se eu não fosse, eu não faria. Quem pode dar um glória a Deus aí? E a misericórdia, pastor? Misericórdia vem de duas palavras, ela é uma palavra híbrida, né, no português, miseres e cordia. Uma vem do latim, outra vem do grego. Então, é interessante que miseres é miséria mesmo em latim. E cordia é coração. Então, é olhar para alguém com o olhar do coração. E a Bíblia diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias, no plural, do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, no hebraico é mortos. Porque o salário do pecado é o quê? E depois que a gente é salvo, a gente continua pecando? Infelizmente, sim. Então não era para a gente estar vivo, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o texto continua, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Quem se renova a cada manhã? As misericórdias do Senhor, não é a palavra de Deus, tá? Cuidado. As misericórdias do Senhor. Então louve ao Senhor nessa noite. Louve ao Senhor. Eu estou vindo lá de Guarulhos, peguei um trânsito de 2 horas para chegar aqui, mas eu cheguei tão feliz, eu falei, eu estou com a palavra de Deus fervendo no meu coração.
O Senhor está aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de ler o texto, eu gostaria rapidamente, pastor, com a permissão do senhor, de apresentar o meu mais recente livro, rapidinho. Chama-se Pregando com Excelência. É uma introdução homilética, que é uma das matérias teológicas que ensina você a fazer um sermão e pregá-lo. Então, há uma necessidade de aprendermos, porque pregar não é dom. É importante dizer isso. Procure do Gênesis ao Apocalipse, você nunca vai encontrar o dom de pregar. Se fosse dom, alguns deveriam pregar e outros não, porque uns teriam e outros não teriam. Mas a Bíblia não diz que pregar é dom, diz que é mandamento. Pregar é mandamento para todos os salvos, não é só para a igreja, que se diz uma igreja única e verdadeira. Não é só para os obreiros, não, é para todo aquele que é salvo, seja ele obreiro ou não, temos que pregar o evangelho. Paulo diz assim: me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Se Paulo está dizendo isso, imagine eu. Então todos nós devemos pregar o evangelho, e para pregar eu preciso saber o que é o evangelho, eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer o que é de fato o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, para não sair pregando bobagem por aí. Porque pregar qualquer um prega, mas pregar o evangelho só aqueles que estão dedicados ao evangelho, que se debruçam as escrituras para fazer isso. Quem entendeu, diga amém. Então esse livro aqui é um mini curso, tá? Mini curso, são 20 anos aí, cerca de 20 anos pregando pelo Brasil afora, e o Senhor tem nos dado graça para compartilhar um pouquinho, né? Bem didático, bem simples, bem objetivo. Então, desde a criação de um sermão até a forma que você vai expor esse sermão, técnicas de retórica grega, de oratória romana, de expressão verbal, de comunicação, porque pregar nada mais é do que comunicar o evangelho, e as pessoas precisam ouvi-lo enquanto você prega. E para isso você também pode usar recursos deste nível, deste tipo. Mas pastor, e a unção de Deus e a oração? Isso aí não precisa nem falar, né? Isso aí é o ponto principal. Oração, jejum, comunhão, todo pregador tem que ter isso. E, a partir disso, se dedicar ainda mais no conhecimento para poder pregar melhor ainda. Porque quanto melhor eu fizer, melhores serão os resultados. Sim ou não? Porque Deus me usa. Deus usa você. Nós temos a presença de Deus na nossa vida, mas o outro precisa querer ouvir. E para isso eu preciso usar os recursos que eu tenho da minha intelectualidade, das faculdades mentais, e isso ajuda bastante. Tá bom? Então, se você puder, adquira, todo o valor será revertido a uma instituição que eu e minha esposa cuidamos, chama-se Criança Esperando, Faça uma Família Feliz. Criança Esperando, não é Criança Esperança, Criança Esperando. Na verdade, são poucas crianças, pastor, só são 2, meus 2 filhos, né? A Ana Isabela e o Rodrigo Augusto, e eles ficam esperando, toda vez que eu saio, né, para trabalhar, para pregar, para fazer qualquer coisa, eles ficam esperando, né, um Danone, uma bolachinha. Então, essa instituição ela é muito interessante e muito importante. Então, Criança Esperando, faça uma família feliz, que é a minha, né? Então, se você contribuir, você estará abençoando o servo de Deus e a família do servo de Deus, e isso vai ser uma bênção para a sua vida, porque a Bíblia diz que nós devemos comunicar aos santos nas suas necessidades. E comunicar não é falar ali. Comunicar é compartilhar aos santos, com os santos, aqueles que estão necessitados. Eu compartilho com eles o que eu tenho. É isso que o texto diz, e não o contrário, como muita gente pensa, tá bom? Então, se eu sentir de Deus, posso até presentear alguém também, tá? Ao final, Deus toca, às vezes, né, pastor? Né, irmão Lucas? No coração. Como eu sei que Ele não vai tocar, então, irmão, tira o escorpião do bolso, por gentileza, e compra, tá bom? Brincadeira. Esse aqui é do pastor, por favor, pastor. Você não dizer que eu... Quem não prega, passa a pregar. Quem já prega, vai pregar um pouquinho melhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória ao Senhor. Então vamos ao texto, rapidinho, para a gente não perder tempo. Está escrito assim, em Gênesis capítulo 6. Vamos ler só um versículo, porque aí a gente já entra direto no assunto que o Senhor tem colocado no meu coração. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé.
Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Meu Deus, isso aqui é lindo demais, né? Noé andava com Deus. Amém? Se você pode, tome o seu assento, esteja à vontade. Mas não esqueça que dar glória a Deus é de graça, né? E nós somos pentecostais, e pentecostal dá glória a Deus no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos em uma EBOM, uma escola bíblica de obreiros e membros. Então, há a necessidade de nós conhecermos um pouquinho mais das Escrituras. Porque se eu não conheço a Escritura, eu posso fazer muitas coisas na igreja, no reino, para Deus, porém, as farei de maneira errada. Exemplos. Eu posso orar muito, mas se eu não conheço a Bíblia, eu vou orar errado. O que tem de gente orando errado por aí, não é brincadeira, né? Pedindo coisas para Deus que Deus nunca vai dar. Por quê? Porque não estão de acordo com a vontade dele, mas como a pessoa não lê a Bíblia, nunca vai conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está aqui. E se eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Se eu não conheço a vontade de Deus, como é que eu vou obedecê-la? Então, conhecer a Bíblia é uma necessidade, não é uma opção. Eu sou crente, mas eu não gosto muito de ler, então eu vou lá no culto, dou glória a Deus e vou embora. Você é um pseudo-cristão, porque um verdadeiro cristão mergulha nas Escrituras para conhecer o Deus da palavra e ter intimidade com Ele. Para eu conhecer o Deus da palavra, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Então, se eu não conheço a palavra, eu vou orar, mas vou orar errado. Eu vou jejuar, mas vou jejuar errado. O que tem de jejum absurdo por aí, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque não é o assunto, mas de vez em quando eu ouço alguns tipos de jejum que nunca se encontra na Escritura. São jejuns absurdos. Esses dias o irmão falou para mim que estava fazendo jejum de tomar banho. O outro disse que estava fazendo jejum de comer carne. Falei, esse eu também estou, mas não é porque eu quero. É porque está tão caro, né? Jejum disso, jejum daquilo. Para de graça, irmão. Vigia. Siga a palavra de Deus. Faça somente aquilo que está escrito. Se eu não conheço a Bíblia, eu oro errado, jejuo errado, canto errado. John Stott, um dos maiores intérpretes da Bíblia, dizia que um dos momentos que a igreja mais erra é quando ela canta. Hinos absurdos, dizendo coisas que a Bíblia não diz e até subestimando a nossa inteligência. Esses dias eu estava num congresso e as irmãs estavam cantando um hino, até bonito, mas de repente no meio da letra dizia assim, Deus é tão poderoso que Ele de preferência abre porta onde não tem parede. Eu falei, não é possível. Como é que é? Deus, preste atenção, teve gente que quase deu glória a Deus ali. Deus abre porta onde não tem parede. Aí eu parei para pensar, peraí, não tem parede, aí Deus vai lá e abre uma porta para a pessoa passar? Se não tem parede, meu querido, passa tranquilo. Que negócio é esse de abrir porta onde não tem parede? É Deus ou é o Chapolin? Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Então tem coisa que subestima a nossa inteligência, que anula a nossa integridade. Então preciso conhecer a palavra. Então se eu não conheço a Bíblia, eu oro errado, eu jejuo errado, eu canto errado, eu prego errado, eu voto errado, eu namoro errado, eu caso errado, eu trabalho errado, e aí a lista é gigantesca e não tem fim. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Então é necessário, Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quem não conhece a Escritura, também não conhece o poder de Deus. Porque o poder de Deus é o Evangelho. Quem pode dar um glória ao Senhor aí? Então é isso, precisamos conhecer. Então a palavra de Deus, ela é a única que tem poder de mudar a nossa vida. Dwight Lyman Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, um homem que levou mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Jesus. Ele dizia o seguinte, muitos livros foram escritos para nossa informação, mas a Bíblia para nossa transformação. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, fomos transformados pelo poder da palavra de Deus.
Nenhum outro livro desse planeta tem esse poder de transformar vidas como a palavra de Deus. Eu sou alvo dessa transformação. Quem é? Levante a voz e adore ao Senhor. Jesus mudou minha vida intelectual, minha vida conjugal, minha vida familiar, minha vida relacional, social e espiritual. Porque a gente pensa que só muda a vida espiritual, mas muda tudo. E se não mudou tudo é porque eu não estou dando lugar. Então permita Deus mudar toda a sua vida pelo poder da sua palavra. Louvado seja o seu nome para sempre. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então nós estamos aqui diante de um texto interessante. O tema é romper e conquistar. Muito obrigado, querido. Então eu vejo na vida de Noé, este personagem ímpar das Escrituras. Ele é um personagem absolutamente singular da Bíblia. Para você ter ideia, em Ezequiel 14:14, Deus disse ao profeta que o povo de Judá estava tão rebelde que ainda que Jó, ainda que Daniel, ainda que Noé, não necessariamente nessa ordem, intercedessem pela cidade, ainda assim Deus a destruiria. Então Deus deu testemunho de 3 homens, de Jó, de Daniel e de Noé, dizendo que eles eram intercessores por natureza, e o que eles pediam para Deus, Deus dava. Mas o momento era tão crítico que ainda que eles pedissem, eles apenas salvariam a si próprios, mas a cidade seria destruída. Meu Deus, isso é terrível. Isso é terrível. Então Noé tem, irmãos, olha isso, ele tem uma moral, vamos usar uma linguagem nossa aqui, terrível, tremenda com Deus, para Deus citá-lo, o próprio Deus dá testemunho dele. Imagine Deus dando testemunho do seu nome. Imagine Deus dizendo assim: olha, ainda que o Rodrigo orasse por vocês, irmão, eu ia ficar todo feliz. Pô, Senhor, obrigado aí, hein? Porque ele tinha uma intimidade gigantesca com Deus. Então ele tem muito a nos ensinar. Tem ou não tem? A história de Noé em si nos ensina muito a romper e a conquistar. E eu anotei, pela graça de Deus, algumas lições que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos em rápidos minutos, para não cansá-los, porque eu sei que depois do culto tem aquela selfie abençoada e tem aquela janta também que é de Deus, né, porque crente gosta de jantar, né? Então, é importante nós percebermos o seguinte: em primeiro lugar, eu vejo na vida de Noé que ele andava com Deus. Ele não andou, ele andava, ato contínuo. Ele sempre estava em comunhão com Deus. E se ele andava com Deus, na história, no contexto de Noé, nós aprendemos muitas lições. A primeira delas que eu gostaria de destacar, são diversas, mas uma que eu quero destacar a princípio é a seguinte: Noé usou o tempo da sua vida para a glória de Deus. Primeira coisa, use o seu tempo. Quer romper? Quem quer romper, diga amém. Quer conquistar? Diga amém, quem quer conquistar? Então eu preciso usar o meu tempo para a glória de Deus. Senão nem adianta, não vamos nem começar. Esse é o primeiro tópico. Em primeiro lugar, eu preciso usar o meu tempo para a glória de Deus. Tempo é questão de prioridade. E eu só dou prioridade àquilo que eu gosto, àquilo que eu amo. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas eu tenho que pregar o que Deus mandou. Tempo é questão de prioridade. Eu só dou prioridade àquilo que eu amo, àquilo que eu gosto. Porque todos nós temos o mesmo dia de 24 horas. Sim ou não? Ou alguém aqui tem de 25, de 27, de 30, ou de 18 ou de 20? Não, todos nós temos o mesmo dia de 24 horas. Por que uns conseguem e outros não? Já parou para pensar? Por que uns fazem e outros não fazem? Porque uns preferem a desculpa preferida do século 21. Não tenho tempo. E outros não se desculpam, mas fazem. A diferença é muito simples. Uns querem e outros não querem. Os que querem fazem e os que não querem não fazem. Pronto. Porque tempo é questão de prioridade. Se todos temos o mesmo dia de 24 horas, e todos temos o mesmo cérebro que Deus nos deu,
a mesma capacidade, a mesma condição, porque uns conseguem e outros não, porque uns querem e outros não querem. Uns tentam e outros não. Uns perseveram e outros desistem. Tempo é questão de prioridade. Quer ver um exemplo? Bem simples. Esses dias eu estava saindo de um culto, e eu não enxergo muito bem, mas ouço de forma extraordinária. Eu não queria ouvir, mas eles estavam conversando tão alto, não foi falta de educação da minha parte, foi eles que falaram muito alto, eu ouvi. Um rapaz estava olhando para o outro, dizendo assim: meu irmão, olha, ora por mim aí, porque eu estou numa fase aí, tal, e não sei o quê, e conversando com o outro, e dizendo que estava com os planos, com os projetos, aí no meio da conversa falou assim: olha, é o seguinte, lá, sabe aquela série? Ele disse: sei. Então, ontem eu assisti todos os episódios. E o outro falou assim: é mesmo? Não acredito. Quanto tempo você levou? Ele falou: 10 horas. Sem nem comer e beber. Só ia ao banheiro e voltava. Eu falei: ah, desmantelar. Terra seca. Esse mesmo crente é aquele quando o pastor pergunta assim: irmão, vamos ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, esse ano e tal. Cada um lê 2 capítulos por dia, 1 capítulo, sei lá. Aí ele diz: não tenho tempo, pastor. É o mesmo que diz: irmão, vamos para o culto tal dia, vai ter uma campanha assim de manhã, uma evangelização. Não tenho tempo, pastor. Irmão, vamos orar, vamos fazer uma vigília. Pastor, até gostaria, mas não tenho tempo. Escute isso. Quando você diz aqui na terra, não tenho tempo para algo de Deus, lá no céu a frase não chega assim. Quando você diz assim: Senhor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, lá no céu chega assim a frase: não dou prioridade à Bíblia. Quando você diz assim: Senhor, não tenho tempo para orar, lá no céu chega a frase assim: não dou prioridade à oração. Quando você diz assim: Senhor, não tenho tempo para jejuar, lá no céu chega a frase: não dou prioridade ao jejum. Senhor, não tenho tempo para ir para a igreja, lá no céu chega: não dou prioridade à igreja. Porque uns conseguem, outros não, porque uns querem e outros não querem. É questão de prioridade. Porque a gente só dá prioridade àquilo que a gente gosta. Quem gosta de futebol, arruma tempo para o futebol. Quem gosta de série, arruma tempo para assistir a série. Quem gosta de passear, arruma tempo para passear. Quem gosta de orar, arruma tempo para orar. Quem gosta do culto, arruma tempo para ir para o culto. Quem gosta de ler a Bíblia, arruma tempo para ler a Bíblia. Quem gosta de fazer a obra, arruma tempo para fazer a obra de Deus. Porque tempo é prioridade. Levante a voz e glorifique o nome de Jesus. Noé, desde que Deus falou para ele assim: você vai construir o maior projeto da história. Você. A partir daquele momento, ele dedicou-se integralmente a fazer o que Deus havia lhe mandado. Você consegue entender isso, querido? Isso é muito forte para mim, eu não sei para você. Mas ele se dedicou desde esse dia até que se concretizou o projeto. O que é que Deus falou para você fazer? Eu duvido que tenha alguém aqui que não tem um projeto de Deus na vida. Se não está fazendo por quê? Não quer romper? Não quer conquistar? Mas não está fazendo o que deve ser feito. Então, quando você se atém a isso e toma consciência disso e assume a responsabilidade, Deus move as águas em teu favor. Louvado seja o seu nome. Tempo é prioridade. Quando eu dou prioridade a Deus, as coisas tendem a melhorar em todos os níveis. Quem disse isso não foi o Rodrigo, quem disse isso foi Jesus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu dou prioridade, em primeiro lugar é o quê? Prioridade. E eu sempre costumo lembrar o que disse um pensador brasileiro, que prioridade é uma palavra que só devia ser usada no singular, nunca no plural. Eu achei interessante o que ele disse. Isso é verdade. Porque se é prioridade, eu não posso ter várias. Se eu tenho várias, eu não tenho nenhuma. Então aí que está a diferença. Alguns têm Cristo na mente e outros têm a mente de Cristo. Paulo não ensinou a gente ter Cristo na mente. Paulo ensinou a gente ter a mente de Cristo. Ele disse: vós tendes a mente de Cristo.
Quem tem Cristo na mente, tem Cristo na mente junto com todas as outras coisas dessa vida. Trabalho, estudo, família, igreja, faculdade, tudo junto. E Jesus está lá espremidinho na mente dele. Ele está lá, mas está lá espremido, não tem espaço para nem... Agora, quando eu tenho a mente de Cristo, a prioridade é Cristo. Os outros são secundários. Só que a gente costuma deixar o resto para Deus. E Deus não aceita resto. Ou é tudo ou é nada. Esse dia eu estava ministrando uma aula e um aluno disse assim: mas pastor, servir a Deus é muito difícil. Eu disse: não, difícil é servir ao diabo. Ele disse: mas Deus exige muito da gente. Eu disse: não, querido, você está enganado. Deus não exige muito da gente. Ele disse: não? Eu disse: não, claro que não. Quem disse isso para você? Aí ele ficou meio feliz assim. Eu disse: Deus não exige muito, Deus exige tudo. Quem exige muito é o diabo. Deus exige tudo. Ou é tudo ou é nada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie suas vontades, seus desejos, seus projetos, seus planos. Tome a sua cruz e siga-me. O nome disso é prioridade. Quem pode dar um glória a Jesus? Eu sei que ficou difícil, mas é o que Deus tem para nós. Noé nos ensina que tempo é para a glória de Deus. O tempo é um presente. Já dizia Agostinho, já dizia Tomás de Aquino. Tempo é uma dádiva que Deus nos concedeu. E se nós usarmos de maneira errada, Deus vai cobrar de nós. Cada minuto usado de maneira fútil, de maneira vil, de maneira vã. Você sabia que Deus vai cobrar de nós? É por isso que eu tenho que usar o meu tempo para a glória de Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estudar teologia, não tem tempo para ir à igreja, mas fica 3, 4, 5 horas nas redes sociais. Como que não tem tempo? Como que não tem tempo? Tem tempo, mas está usando de maneira errada. Tem que usar para a glória de Deus e não para a glória do diabo. Pastor, é errado ter rede social? Claro que não, também tem. Mas você deve dominá-la e não ela te dominar. Porque senão você vai pagar um preço. Porque você vai chegar à velhice e você vai ver que o seu tempo foi jogado no lixo. E aqueles que usaram bem o tempo estarão desfrutando desse tempo. E você estará padecendo por conta dele. Então, Noé nos ensina que tempo é para a glória de Deus. Não pode ser jogado no lixo. Quem entendeu essa verdade, diga amém. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos com a vida de Noé é que Noé construiu a arca antes do dilúvio. Tá, pastor, o que significa isso? O problema é que muita gente quer construir depois que o dilúvio vem. Pastor, não entendi ainda. Eu te explico com o maior prazer. Se prepare. Preparo é extremamente importante. Sem preparo, eu não chego a lugar algum. Quem não se prepara para a falta, meu Deus, vai sofrer as consequências. Porque quem não está preparado para enfrentar o dilúvio, vai morrer nele. Agora, quem está preparado, enfrenta, passa por ele e sai dando glória a Deus. Que foi o caso de Noé. Então, eu preciso me preparar antes que as tempestades da vida me sobrevenham. Porque elas virão. Não é uma sugestão, uma hipótese, elas vêm. É certeza absoluta que elas virão. O que é que está escrito em Isaías? Quando passares pelas águas. Não é se. Porque todos passaremos. Quando passares pelo fogo. Ele vai estar conosco. Vai, mas se eu estiver preparado. E o que é preparo? Tem que ser tanto intelectual quanto espiritual. Porque quem se prepara espiritualmente também se prepara de maneira intelectual. E aquele que entende essas duas áreas vai preparar até o seu físico.
que é uma coisa que quase não se fala nas nossas igrejas. Se deixa de lado. Não se fala da preparação corporal. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E eu tenho que cuidar dele da melhor maneira que eu puder. Tem ou não tem? E por que a gente não cuida? Porque tem gente que diz assim, não, o corpo não serve para nada. É só orar e jejuar e está bom demais. Aí não faz o que deve fazer. Não se prepara para a vida nas áreas que deve se preparar. Então, se eu quero fazer a obra de Deus, eu preciso ter preparo para fazer a obra de Deus. Porque uns têm mais capacidade que outros, porque uns querem se preparar mais do que os outros. E não é nenhuma exaltação soberba da parte daquele que assim o faz. Pelo contrário, é entendimento da vontade de Deus. Porque, irmãos, é muito triste quando você vê um crente despreparado. Eu não estou dizendo novo convertido, que tem 3, 4, 5 meses, 1 ano de igreja. Passou de 1 ano, já não é mais novo convertido, viu, irmão? Para com essa história. Esses dias eu encontrei a irmã, pastor, ora por mim, eu sou nova convertida. Eu falei, irmã, quando a irmã se converteu? Esses dias? Ela falou, não, tem só 5 anos. Eu falei, irmã, os discípulos com 3 já eram apóstolos. Então, para com esse negócio. Então, eu preciso comer comida sólida, mas tem gente que ainda está no leite. E está no leite porque quer. Porque já era para estar na comida sólida, como diz o escritor aos Hebreus. Então, eu preciso ter preparo, não só espiritual, mas também intelectual, para servir a Deus melhor. Porque se eu me preparo mais, quem ganha com isso? A igreja, a sociedade, minha família e eu. Todo mundo sai ganhando. Só quem perde é o diabo. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Se prepare. Faça o que você pode e deve fazer. Porque senão, não fica esperando cair do céu. Porque Deus não trabalha com injustiça e Deus não quebra princípios. Quem quebra princípios será quebrado por eles. Mas Deus não quebra princípios. Deus cumpre a sua palavra e Ele é justo. E a justiça dele tanto é para ímpios quanto para crentes. Porque Ele não pode ser injusto com ninguém. Por isso que o sol nesse sentido, tá? Nesse sentido, nasce para todos. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de justiça. É igual a história de um aluno que sempre que eu ouvia, falei, e aí, rapaz, como é que você está? Ele tinha passado num curso comigo e sempre eu pegava no pé dele, porque é um rapaz muito inteligente, mas não queria estudar, não queria fazer faculdade, não queria. E eu falava para ele, você tem uma capacidade gigantesca, quando você vai estudar? E pegava no pé dele. Aí um dia encontrei com ele. E ele, pastor, tem uma novidade. Eu falei, que bênção. Conta. Ele disse, vou entrar na faculdade. Eu falei, até que enfim, glória a Deus. Vou entrar na USP. Falei, melhor ainda, né? Considerada a melhor faculdade aí da América Latina. Mas o vestibular é o mais difícil, consequentemente, na FUVEST. Eu falei, então, eu vou passar na FUVEST, pastor. Eu disse, que maravilha. Quanto tempo você está estudando? Ele disse, como assim? Eu disse, como assim o quê, meu irmão? Você acabou de falar que vai passar no vestibular mais difícil do Brasil. Quanto tempo que você está estudando, fazendo cursinhos, se preparando? Eu disse, não, pastor, eu estou fazendo campanha de oração e jejum no monte, 21 dias. Falei, não é possível. Falei, peraí, quer dizer que ao invés de estar estudando, você está orando? Disse, claro, né, pastor, eu sou crente, sou do reteté, sou do mano, eu sou canela de fogo, eu creio, pastor, eu sou crente, eu nasci para crer. Falei, tá bom. O que passou pela cabeça dele? Eu fiquei tentando pensar depois. Eu acho que ele estava pensando mais ou menos assim, que no dia do vestibular, pastor, ia descer um varão de branco com a lousa dourada, ia colocar as letras prateadas com gabarito. Recebe, meu servo, tira 10. Você acha que isso aconteceu, irmão? Quem acredita que isso aconteceu? Claro que não. Por quê? Porque Deus é justo. Se eu tenho que fazer algo, Deus não vai fazer por mim. Deus só faz por mim o que eu não posso fazer. Isso é princípio. E todo mundo sabe disso. Só que na prática a gente se esquece. Porque a gente cunhou uma ideia mística falsa de que a oração resolve tudo. E a oração não resolve tudo. A oração não resolve tudo. A oração é complemento da ação. Que isso, pastor? Que palavra incrédula.
Eu creio que a oração resolve tudo, pastor. Então você nunca leu a Bíblia. Vou te dar só um versículo, eu poderia te dar vários, vou dar só um que derruba toda a sua tese. Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pronto, não precisa de mais nada. Para gastardes em vossos deleites. Então quer dizer que quando eu peço algo para Deus de maneira errada, principalmente de maneira egoísta, Deus não vai me conceder, porque Ele é Deus. Ele é justo. Ele é Pai, não é padrasto. Então tem coisas que você vai pedir para Deus que Deus nunca vai te dar. Tem coisas que eu pedi a Deus que Ele nunca me deu até hoje. E não vai me dar nunca, porque eu pedi errado. Sem experiência, novo convertido, eu pedi tantas coisas para Deus. E hoje eu louvo ao Senhor porque Ele não mas concedeu. Porque se tivesse concedido, não estava aqui. Então por que Deus não deu o que você pediu? Porque Ele é justo. Tem coisas que eu preciso fazer. Sabe qual que é o grande problema nesse sentido da nossa vida? É que a gente quer orar quando tem que agir e quer agir quando a gente tem que orar. Aí não adianta. Quer romper? Essa é uma mensagem para romper, para conquistar. Se você colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Para que eu possa romper e conquistar, eu preciso entender que tem coisas que Deus não vai fazer por mim, então não adianta eu orar. Eu tenho que fazer em oração, mas só orar não vai resolver. Senão vai ficar igual o rapaz, ao invés de estudar, vai orar e na hora da prova, 0. Mas pastor, eu sou crente, tudo que pedir em oração crendo, recebereis. A gente é especialista em citar versículo fora do contexto quando convém. Mas na hora que a gente tem que assumir a responsabilidade, a gente cai fora. Aí a gente costuma dizer, vamos orar. E se orasse ainda estava bom. Nem orar, ora. Tiago diz, fé sem obras é morta. Morto, faz alguma coisa? Morto? Morto não existe. Fé sem obras não existe. É isso que Deus está dizendo na boca de Tiago. Se você diz que crê, eu creio que Deus vai fazer isso, isso e isso. Glória a Jesus, vou esperar com paciência no Senhor. Obrigado, Jesus, vou ficar aqui. Vai ficar esperando décadas e não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus não trabalha desse jeito. Eu tenho que fazer a minha parte, porque a de Deus já está garantida. Eu adubo a terra, eu planto a semente, eu preparo a terra, eu aro a terra. A chuva vem de Deus, mas com a terra sou eu quem tenho que trabalhar. Só que a gente vive uma época tão difícil em que se desestimula o trabalho do povo. E alguns tomam para si, achando que isso existe. Não, se você não tem tempo para orar, eu, o apóstolo fulano de tal, vou orar por você. O quase arcanjo, o quarta pessoa da divindade. Eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre. Você não pode orar? Eu oro. Você não pode jejuar? Eu jejuo. Você não pode vir à igreja? Manda o dinheiro. Será que tem isso aí? Por aí? Tem. Não existe. Não adianta querer terceirizar. Vida espiritual não se terceiriza. Irmão, ora por mim. Posso pedir oração, pastor, pelos outros? Pode. Posso pedir oração por mim aos irmãos? Pode. Isso aqui. Se eu oro, aí eu posso pedir oração. Agora, se eu só peço oração e não oro, que hipocrisia é essa, irmão? Não vai adiantar nada. Se eu não faço a minha parte, não adianta chegar aqui no culto e o Pentecostes, aquela coisa linda, e o pastor que está pregando, quem quer receber uma bênção de Deus, vem aqui à frente, quem quer mudar? Aí eu oro, o pregador ora, todo mundo ora, mas você não faz o que tem que fazer. Vai sair por essa porta do mesmo jeito. Não adianta. Pode ser o homem mais ungido do mundo, colocar a mão na sua cabeça e orar por você. Se você não mudar de atitude, não vai resolver nada. Tem coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Moisés está diante do mar, as montanhas do lado, mar à frente, os inimigos atrás, Faraó e o exército. Ele disse, Senhor, nós vamos morrer aqui. Ele disse, o que você tem na mão? Eu tenho uma bengala para me apoiar. Então estende.
pergunta que eu faço: Deus precisava de Moisés para abrir o mar? Deus precisa de Moisés para alguma coisa? Deus precisa de mim para alguma coisa, de você? E por que Ele nos usa? Porque Ele é tão bom, que Ele tem prazer em nos fazer sócios na sua obra. Olha isso, irmão, Ele é tão bondoso, que Ele tem prazer em nos fazer sócios na sua obra. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, mas Ele quer trabalhar com a gente. Aleluia. Dias atrás eu fui lavar o carro, meu filho tem 5 anos, falou: papai, onde você vai? Eu falei: eu vou ali lavar o carro, posso te ajudar? Na minha cabeça, ele vai mais atrapalhar. Pode, filho, vamos embora, vamos lá. Aí foi lá. O que eu faço? Eu vou lavar desse lado, você lava do outro. E ele sujava mais do que limpava. Só que ele estava tão alegre, tão feliz, achando que estava me ajudando, que eu fiquei mais alegre do que ele. Com Deus é a mesma coisa em proporções gigantescas. Deus olha para o Rodrigo e diz assim: ô Rodrigo, eu não preciso de você para nada. Eu não preciso para... Não preciso de você para salvar ninguém, para batizar com o Espírito Santo, para curar, para restaurar, para abençoar. Mas eu sou tão bom que eu quero te usar para fazer isso. Quem recebe essa palavra, levante a mão e glorifica. Deus não precisa da gente para nada, mas Ele nos escolheu para trabalharmos juntos com Ele no maior projeto da história da humanidade, que não foi a arca, é a igreja, a pregação do Evangelho. Sinta-se privilegiado, adore a Deus e faça a sua obra. Se prepare para fazer o melhor. Quem se prepara vai mais longe. Mas pastor, eu nunca tive oportunidade. E graças a Deus, porque você não estava preparado. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ela nunca ter a oportunidade que ela quer. É ela ter a oportunidade que ela tanto deseja e não estar preparado para ela. Ah, não, irmão, isso aqui é demais. Você e eu conhecemos pessoas que tiveram oportunidades maravilhosas, mas escorreu pelas mãos como água, porque não tinham preparo para as oportunidades que tiveram. Agora, quando a pessoa tem o preparo e recebe a oportunidade, irmão, não tem quem tire ela do lugar. É para a glória de Deus, é sucesso. Não tem outra. Não tem outra. Isso é em todas as áreas da vida humana. No esporte, no trabalho, na economia, na empresa, na igreja, na academia, em todos os lugares. Quem se prepara mais se destaca e vai mais longe e faz mais. Deus usa mais. Pastor, o que é isso? Está dizendo que Deus não usa quem não se prepara? Não, eu estou dizendo que Deus usa quem se prepara melhor. Quanto mais eu me preparar, mais Deus vai me usar. Se eu não me preparo, Deus até me usa, mas em conta-gotas. Uma grande limitação. Quanto mais eu me preparar, mais Deus vai me usar. Prova na Bíblia, pastor? Provo. Eu não ia falar se não estivesse na Bíblia. Moisés, para falar de Moisés. Vamos continuar em Moisés. Moisés, Deus olhou dos céus para a terra, precisava de alguém para tirar o povo de Israel do Egito. Olhou, procurou, quem está preparado para isso? Olhou. Não tinha outro. Moisés tinha vivido 40 anos lá, como príncipe, como filho da filha de Faraó. 40 anos, estudou nas melhores escolas do mundo, que eram as egípcias naquele momento. A maior biblioteca do mundo, naquela época, estava no Egito. Tudo estava no Egito, era o centro do mundo, era o império mundial. E Moisés, 40 anos, teve o preparo e a estrutura intelectual que precisava. E não só isso, mas também a estrutura física. Para quem não sabe, Moisés liderou um exército, Flávio Joséfo conta isso, o grande historiador judeu, que ele liderou um exército com os egípcios e venceu uma guerra. Ele tinha preparo intelectual, ele tinha preparo físico, ele não tinha preparo espiritual. Então Deus levou ele para o deserto e fez com que ele tivesse. Então Deus, ele age. E quem tirou o povo de lá? Quem que Deus usou? Moisés. No Novo Testamento, a perguntinha que eu vou fazer, preste atenção, não precisa responder, só pensa e raciocina e reflete. Quem era mais cheio do Espírito Santo, Pedro ou Paulo? Não responda. Pedro ou Paulo? Quem era mais cheio do Espírito Santo? Pastor, se ambos eram cheios do Espírito Santo, eram iguais. Se é cheio, é cheio. Um está cheio, o outro também está. São iguais.
É exatamente isso. Mas por que Paulo foi mais longe? Porque tinha mais preparo. Quem tem mais preparo vai mais longe e Deus usa mais. Pastor, você está dizendo que Deus não usa analfabeto? Não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Está dizendo que Deus não usa semi-analfabeto? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus usa quem se prepara. Quem se prepara mais é mais usado ainda. Aleluia. Eu não estou falando, para depois não dizerem que eu estou... Não estou com preconceito nenhum. Tem pessoas que não puderam de fato estudar, não tiveram condições. Meus pais são exemplo disso. Ou trabalhava ou passava fome, não tinha como estudar. Agora, nessa geração, encontrar alguém... Não, irmão, só não estuda se não quiser, só não se prepara se não quiser, se for preguiçoso. E Deus não tem compromisso com gente preguiçosa. Se for preguiçoso, arruma suas malas e vai embora do reino. Porque quem disse isso foi Deus. Diga para os covardes, para os medrosos, que ali em outra tradução, os preguiçosos, que voltem. Fala para eles, Gideão. Voltou quase todo mundo. Deus não tem compromisso com gente preguiçosa. O maior inimigo da conquista é a preguiça. Não é nem o diabo. Aí coloca a culpa no diabo. Porque tem gente que é tão fanática que se ele tropeçar, ele diz misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Só não faz o sinal da cruz porque é crente. O diabo está querendo derrubar. Está querendo quebrar minha perna. Se quebrar minha perna, não vou trabalhar. Se eu não trabalhar, não tem dízimo. Se eu não tiver dízimo, não tem como... Ele faz uma bola de neve. Calma, irmão. Toma só um negocinho ali e tal, resolve. Todo mundo tropeça. Aí fica colocando a culpa em Deus e a culpa no diabo. Fica transferindo responsabilidades. É a síndrome de Adão. Isso está em nós. É o germe do pecado. A gente não quer assumir as nossas responsabilidades. A gente quer transferir para os outros. Adão, por que você comeu do fruto? Eu comi porque ela me deu. Aí ela aprendeu. Por que você comeu? Eu comi porque a serpente me deu. E assim vai transferindo. E o ser humano fica nessa. E ninguém quer resolver nada. Mas eu preciso assumir a responsabilidade. Dizer, eu errei e eu quero mudar. Senhor, como é que eu tenho que fazer? Está disposto a fazer isso hoje? Quer romper, quer conquistar? Então assuma a tua responsabilidade e faz a tua parte. No tema que está em Josué, Deus disse o que para Josué? Josué, Moisés morreu, vocês têm que entrar lá em Canaã, dividir a terra, mas faz o seguinte, deita na sombra, pega água de coco, cruza os braços, fica de boa, e eu serei contigo, Josué. É assim que está na Bíblia? Como é que está lá? Esforça-te. O que é se esforçar? É fazer além do que é exigido. Tenha bom ânimo, ou seja, se anima. Levanta a cabeça, para de se vitimizar. Porque vitimismo é coisa do diabo. Deus não aceita crente que fica se vitimizando. Aprendeu com quem se vitimizar? Com Deus não foi. Com os personagens da Bíblia não foi. Os homens de Deus, as mulheres de Deus do passado, erguiam a cabeça e iam para cima. Enfrentava e vencia, porque Deus era com eles. Vitimismo é coisa de gente, eu não vou falar aqui o nome porque está gravando. Não, Xandão me pega. Vitimismo é coisa de crente. Eu tenho que saber o meu lugar. Eu tenho que erguer a cabeça e falar, me dá aqui, assumo as rédeas e vou enfrentar esse negócio. E Deus é comigo e vai dar certo. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Pega a espada e vai para cima. Você vai lutar, mas quem dá vitória sou eu. Faz a tua parte e eu faço a minha. Aí a pessoa, não, eu queria tanto ganhar. Olha, mas eu queria tanto ter oportunidade e tal, mas eu nunca tenho. Olha, fulano, você não quer fazer a tua parte, como é que você vai ter o que você quer? Aí fica se lamuriando. Enquanto você está dormindo, tem gente trabalhando. Enquanto você está descansando, tem gente estudando. Enquanto você está na rede social, tem gente fazendo. Aí depois não reclama, porque com você não aconteceu. O diabo não tem nada a ver. Aí vai dizer, o diabo está se levantando, pastor, contra mim. E o diabo está dizendo, eu? Estou sabendo de nada, mas obrigado pelo crédito. Eu preciso fazer minha parte. Quem pode dar uma glória a Deus? Noé entendeu. Noé entendeu. Construa antes do dilúvio, não depois.
A gente tem esse grande defeito, a gente quer remediar, a gente não quer vacinar. Aleluia. A gente não quer prevenir. Só depois que a casa cai, misericórdia, vamos orar. Ah, não, aconteceu isso, não é possível, vamos orar. Agora não adianta. O leite já se derramou, vai só limpar o que já estragou. Tenho que fazer minha parte. A gente faz igual o povo de Israel. O povo de Israel está lá todo desmantelado, não ora, não busca Deus, não tem comunhão com Deus, nem lembra que Deus existe, adora os Baalins. Aí vai para a guerra, aí começa a perder. Os soldados estão morrendo e eles estão recuando. Eles estão, peraí, como é que pode? Nós somos o povo de Israel, estamos perdendo a guerra. Vamos buscar a arca. Vamos trazer Deus para a guerra. Agora, vocês lembraram que Deus existe? Porque está perdendo? Então você só lembra de Deus quando as coisas dão errado? Um ímpio pode até agir assim. Agora um crente é imperdoável. Um crente que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, não pode agir como um ímpio. Só buscar a Deus quando as coisas dão errado. Irmão, a gente vê isso o tempo todo. Tem crente que não vem para o culto. Ele só vem no domingo, chega atrasado e vai embora antes de terminar. Ou então na festividade. Porque ele é crente de congresso, ele não é crente de comunhão. Aí ele vem, aí quando está tudo bem, irmão, o dinheiro na conta, quer saber? Vamos passear hoje, vamos viajar. Depois o pastor entende, o pastor sabe, viaja, aí viaja outro domingo, e passeia, e vai para casa dos parentes, não sei o quê, e vai se divertir. Não, vou ficar com a família, eu tenho que dar prioridade à minha família. E nunca tem Deus na vida. Aí, irmão, aí fica desempregado. Não estou falando que é Deus que faz isso, não, viu? Às vezes é, mas às vezes não, às vezes acontece. Aí fica desempregado, aí fica doente não sei quem, aí não sei o quê, aí acaba o dinheiro, aí o carro bate, aí, irmão, é ciclo de oração, é monte, é vigília, é consagração. Aí vem para a escola dominical. Se vier para a escola dominical, irmão, você vai lá tirar a temperatura dele. Na hora, porque você nunca viu. Você fala, irmão, você está na escola dominical, você está bem? Não, está tudo bem. Aí pede oração para um, pede oração para outro, e vira um crente cestão. Vocês estão orando por mim, todo lugar que ele vai. Aí não adianta, irmão. Não era melhor ter prevenido? Não era melhor ter tido a estrutura para enfrentar a tempestade? Jesus disse isso, não sou eu que estou inventando. Quem faz a casa na areia, vem a tempestade, derruba e leva. Mas quem faz na rocha, eu sinto Deus nessa palavra. Quem se prepara, faz o melhor para Deus, pode vir a tempestade que vier, ele vai continuar de pé. Porque ele tem preparo. E o preparo é a qualidade de crentes que ouvem a Deus e obedecem a sua palavra. Por isso que uns passam pela prova e resistem. Passam pela tribulação e resistem, saem melhores. E outros enfrentam e desistem. Por quê? Porque não tinha estrutura nenhuma. Não tinha nenhuma estrutura. Irmão, a gente devia aprender isso quando era criança. Eu lembro da história dos 3 porquinhos, você não lembra não? Não precisa nem para a Bíblia. Os 3 porquinhos nos ensinam. Meu Deus do céu, se um porquinho de uma fábula fez uma casa de pedra para o lobo assoprar e não conseguir derrubar, imagine o crente, irmão, faz a casa na rocha, rapaz. Dá um glória a Deus aí, mesmo sem querer. Deixa eu correr aqui, porque senão já acabou meu tempo, misericórdia. Vamos para o terceiro. Terceiro. Eu tinha 6 aqui, eu era 7, não sei se vai dar. Mas se não der, na próxima eu continuo. Se tiver, próxima, né? Terceiro, primeiro, tempo é prioridade e tempo é para a glória de Deus. Segundo, construa antes da tempestade. Terceiro, o que eu tenho que fazer? Não dar ouvido aos críticos. Porque vai ter. Irmão, vai ter. Todo lugar tem. Tem ou não tem? Quem é criticado? Quem está fazendo. Quem não está fazendo não é criticado. Vai criticar quem não faz. Para quê? Chutar cachorro morto? Ninguém quer. Agora, começa a tentar fazer algo para Deus. Começa a se imbuir na obra. Aí você vai ver, vão se levantar os críticos. Não quer ser criticado, não faça nada. Por exemplo, eu sou pregador. Não tem um povo que é mais criticado do que pregador, do que pastor de igreja. Eu nunca vi.
Se faz assim, o povo não gosta. Se faz assado, o povo não gosta. Se o pastor grita, porque grita muito. Se não grita, é muito frio. Se fala muito em línguas, para que tudo isso, né, menino? Se não fala, será que é batizado com o Espírito Santo? Se veste bem, é vaidoso. Se não se veste bem, coitado, anda que nem um mendigo. Se tem um carro bom, dinheiro da igreja, hein? Esse negócio de igreja é uma benção. Se anda com um carro velho, oh meu Deus, deve estar em pecado, pastor, nenhum carro para andar tem. Irmão, ninguém consegue agradar o povo. Se eu for dar ouvido aos críticos, eu não saio nem da minha cama. Então deixa quem quiser falar e faz o que você tem que fazer. Porque senão, irmão, não vai resolver. Você não vai conseguir. E o povo não é doido. Quem esse Noé pensa que é? Que negócio de dilúvio, nunca choveu desse jeito. O máximo que cai é um... Não tem. E ele, não, gente, vai ter um dilúvio, quem estiver dentro da arca vai sobreviver, quem estiver fora, e o povo dava risada, coitado, dizia, o povo, tome. E era no fuxico gospel, era na Assembleia de Valor, e colocava lá a cara do coitado do Noé, aí é maluco e tal. E ele nem aí. Quem falou com ele foi Deus. Quem falou com você? Quem falou comigo foi Deus. Quando Deus falou comigo o que ia fazer na minha vida, eu não dei ouvido a quem falou que não ia fazer. Eu dei ouvido à primeira voz. Deus falou, vou fazer de você assim, 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 vou te levar para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, vou fazer isso, 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 você vai ser assim. Eu falei, eu creio. Não tem nenhuma perspectiva humana para isso acontecer, mas se o Senhor falou, eu acredito. Mas nunca choveu desse jeito, mas Deus falou que vai chover, e se Ele falou, vai. Se Deus falou que vai fazer algo na tua vida, acredita. Mas não aconteceu com ninguém isso, pastor. Melhor ainda, você vai ser o primeiro. Na minha família, pastor, Deus disse para mim que eu vou ser pregador, mas na minha família não tem pregador, então você vai ser o primeiro. Na minha família não tem pastor, você vai ser o primeiro. Na minha família não tem médico, Deus disse que você vai, então você vai ser o primeiro. Advogado, doutor, empresário, missionário. Se Deus falou, vai acontecer. Creia nessa palavra, levante a voz e recebe em nome de Jesus. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. Se Ele falou, vai acontecer. Isso é muito forte, isso é muito sério. Noé não deu ouvido aos críticos. Eu, quando novo convertido, ouvia um pregador que tinha na minha igreja, e ele pregava tão bem. E eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir pregar pelo menos 1% do que o missionário fulano de tal? E um dia eu fui conversar com ele, e falei, o irmão prega tão bem, o irmão sempre pregou assim. Ele disse, não, no começo era complicado. E ele disse, foi mais ou menos assim, começou a me contar. Eu era novo, isso ele falando, eu era novo convertido e tal, e a minha igreja, a igreja que eu congregava era uma igreja grande, porte grande, e eu queria pregar, só que eu queria pregar no culto de domingo, que a igreja estava cheia. Eu não queria pregar no culto, que a igreja estava vazia. E eu falava para o pastor, me dá oportunidade no domingo. E o pastor sempre negava, meu filho, calma, vai dar oportunidade na hora certa, vai dar tudo certo, tal, calma aí, vai se preparando. E aí um dia o pastor dele falou, se prepara que domingo tal você vai pregar. Aí ele se preparou, vai. E foi, pregou, tudo que ele sabia ele pregou. Tudo que ele tinha ele pregou naquele domingo. E ele todo feliz, quando acabou o culto. E aí, pastor, como é que foi a pregação? E o pastor olhou para ele e disse, foi a pior que eu ouvi. Pregou ruim demais, irmão. Meu Deus do céu, você não tem chamada para isso não. Vai procurar algum instrumento para tocar, já tentou cantar. Pregar não é para você. Irmão, ele entrou em choque, isso ele me falando. Ele foi para casa chorando, decepcionado com o pastor, decepcionado com a igreja. Pastor não tem amor, como é que pode um pastor falar isso para mim? Não é possível. E ele foi indignado, chegou lá, jogou a Bíblia para um lado e deitou na cama revoltado e ficou a madrugada toda brigando com Deus. Aí lá pelas tantas da madrugada o Espírito Santo veio e falou ao ouvido dele e disse assim, o pastor disse que você não sabe pregar, então ele sabe. Aí aquela palavra ficou ecoando no ouvido dele. Ele disse, é mesmo, né? Se ele sabe, então eu vou pedir para ele me ensinar. Só que ele não esperou amanhecer o dia. Ele foi de madrugada na casa do pastor. Não faça isso, você mata o pastor do coração, irmão. Você quer matar um pastor, você chamar ele de madrugada, ligar para ele de madrugada. Morreu alguém, né, pastor? Morreu uma tragédia, caiu um avião, aconteceu alguma coisa, né? E aí ele
pastor saiu apavorado. O que foi, irmão? E ele chorando, o que aconteceu, irmão? Pastor, o senhor disse que eu não sei pregar. Pelo amor de Deus, irmão, você não sabe mesmo não, vai dormir, deixa eu dormir também. Ele disse, pastor, o senhor disse que eu não sei pregar, então o senhor sabe. Claro que eu sei, senão não era o pastor da igreja, vai dormir, irmão. Ele disse, não, eu vou entrar. E entrou, o senhor vai me ensinar. O pastor olhou, falou, meu, é doido. Mas gostou da atitude. Falou, você quer aprender? Ele disse, quero, só vou sair daqui quando o senhor me ensinar. Eu disse, então tá bom. Fechou a porta e foi ensinar. Olha, isso aqui você fala, isso aqui você não fala. Haja assim, não haja assado, olha isso aqui, tal. E foi mostrando o caminho. E ele foi aprendendo. Hoje, um dos grandes pregadores do Brasil. Porque ele não deixou a crítica matá-lo. Mas ele reverteu o estado da crítica em algo positivo. Então, se estão dizendo que não vai dar certo, se tem muita gente contrária ao que você está fazendo para Deus, olha, pode ser um sinal que elas estão com inveja. Pode ser um sinal que elas estão com medo de que você alcance o que elas nunca vão alcançar, de que você faça o que elas nunca vão fazer, de que você rompa e conquiste o que elas nunca vão conquistar. Então não dê ouvido às pessoas, dê ouvido a Deus. A não ser que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que te aconselhe, aí você para ouvir. Como dizia a W. Tozer, nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Dá para dizer um glória a Jesus aí? Deixa eu correr que meu tempo já está terminando. Quarto. Olha que interessante. Nós aprendemos com Noé que nem sempre porta fechada é sinal de tristeza. E nem sempre é coisa ruim. Pode ser uma bênção. Quando aqueles que deviam entrar, entraram, os animais estavam dentro, Deus fechou a arca pelo lado de fora, sim ou não? Quem fechou a arca foi? Quem fechou a arca de Noé foi? Deus. Por que a gente só está acostumado com palavras de que a porta vai se abrir e a gente só se alegra se a porta estiver aberta? Imagine um pregador dizendo, Deus vai fechar a porta. Silêncio total. Deus manda dizer que vai fechar a porta, irmão. Fica desse jeito. Ninguém dá glória a Deus. Esse pregador está doido. Negócio de pé. Eu quero que a porta está aqui aberta. Abre a porta. Se falar que abriu, irmão, todo mundo dá glória a Deus. Até os bancos dá glória a Deus. Só que nem sempre porta aberta é sinal de alegria. Paulo disse assim, uma porta grande e eficaz me abriu. Mas há muitos adversários. Porque porta aberta entra todo mundo, até quem não deve. Agora, quando Deus fechou a porta da arca, e a porta que ele fecha ninguém abre, foi para entristecer? Foi para matar? Não, foi para proteger. Foi para preservar. Foi para segurar. Para dar vida. Eu sou resposta de Deus para alguém aqui essa noite. Sabe aquela porta que você tinha certeza que era a porta dos seus sonhos? Que você se preparou, oh, Deus, essa é a porta que eu tanto almejava e de repente fechou e você não entendeu até hoje. Deus está te respondendo, aquela porta ia te matar, o dilúvio ia te pegar, mas Deus fechou porque Ele tem algo melhor para você. Aleluia, glória a Deus. Levante a mão e adore o nome do Senhor. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Nem toda porta que Deus fecha é maldição, tem porta que Deus fecha para nos salvar. Porque se a porta fica aberta, o dilúvio entra e todo mundo morre do mesmo jeito, não ia adiantar nada o esforço de Noé. Mas Deus faz tudo nos mínimos detalhes. Então tem porta que Deus vai fechar mesmo. E a gente vai chorar, vai ficar triste, vai ficar magoado, vai fazer até birrinha com Deus. E Deus vai olhar e vai falar, meu filho, você não está entendendo agora, mas nem adianta eu querer te explicar, porque nesse momento você não tem preparo para entender. Tente explicar para uma criança que a renda mensal da família não está dando para comprar o que ele quer. Ele não vai entender. Não adianta, tempo perdido. A criança vai entender? Então, filho, é porque o preço do combustível subiu, porque a Bolsa de Valores aconteceu isso, então a Petrobras, e aí o governo que entrou, né, e aí... Ele só vai entender uma coisa, eu não estou tendo o que eu quero. É igual a gente. Uma vez eu disse assim, o irmão falou, mas pastor, por que Deus não dá o que a gente pede? Para Deus é tão fácil. Para Deus não é nada. Eu queria só isso, pastor.
Para Deus é tão pouquinho. Eu disse, é verdade. Mas para você é muito. Mas por que Deus não dá? Ele não é o Todo-Poderoso, é? Ele não tem todo o poder? Tem. Ele não faz o que ele quer e ninguém pode impedir quando ele faz? Sim, exatamente por isso. Aí eu dei um exemplo para ele. Um menino era filho de um bilionário. Bilionário. Tem alguém bilionário aí? Levante a mão. Só para eu conhecer, não vou, né? Depois pedir o WhatsApp só para orar. Também sem interesse nenhum, pelo amor de Deus, né? Bilionário, a gente nem sabe o que é isso. Eu mesmo não sei o que é isso. Ser bilionário, irmão? Imagina, é tanto zero que você não sabe nem onde põe. O moleque era filho de um bilionário. Aí ele está assistindo TV, passou aquela moto top de linha. Ele falou, essa é a moto dos meus sonhos. Eu quero essa moto. É a moto do meu sonho. Eu nem sabia que era, mas a partir de agora é. E aí quando meu pai chegar, vou pedir para ele. Quando o pai chegou, ele disse, pai, eu preciso te dizer uma coisa. Pois não, meu filho, o que foi? Eu vi a moto dos meus sonhos, pai. Eu vi, e ela é assim. Começou a dar os detalhes. Disse, que legal, filho, que legal. Bom saber que você gosta disso e tal. Então, pai, o senhor gostou? Gostei. Quanto que custa? Aí ele falou, pai, o preço é X. O senhor pode comprar? Ele falou, se eu quiser, eu compro até a fábrica dessa moto para você. Ele disse, que legal, pai. Vamos lá agora? Ele disse, não disse que a gente vai. Mas o senhor disse que pode. O senhor disse que tem. O senhor não vai comprar? Não. O senhor não disse que me ama? Claro que eu te amo. E por que o senhor não vai comprar se o senhor pode? Porque eu te amo. Quantos anos você tem? Aí ele disse, eu tenho 13. Se eu te der essa moto, eu te mato. Por quê, pai? Porque você não está preparado para tê-la. Entendeu o mistério agora, irmão? Por que tem coisa que a gente pede para Deus, Deus nos dá? Ele pode dar? Pode. Por que ele não dá? Porque eu não estou preparado. A gente tem um costume de dizer assim, peça para Deus coisas grandes, porque o teu Deus é um Deus grande. Está errada a frase? Não. O errado é não se preparar para as coisas grandes que pedimos. Para o Deus grande. Aí eu peço coisas grandes e fico de braços cruzados e não faço nada. Como que Deus vai dar? Senhor, eu quero um carro assim assado. Nem a habilitação você tem desmantelado. Você quer ter carro para quê? Quer causar acidente? Quer ser criminoso? Quer ser preso? Quer levar o nome do Senhor para a lama? Então, eu estou dando um exemplo simples, bem banal, só para você entender que na vida espiritual, na vida familiar, em todas as áreas, tem que ser do mesmo jeito. O rapaz chegou para mim e disse assim, meu sonho é ser um grande advogado. Eu disse, que legal, tem que fazer a faculdade, são 5 anos, e depois prestar o exame da OAB, que é muito difícil. Ele disse, tudo isso, pastor? Quero mais não. Nunca quis, porque quem quer, faz. Quem quer, mostra que quer. Você está aqui porque você ama a Deus. Você dá prioridade a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Porque senão você não estaria aqui. Você poderia estar em tantos outros lugares agora. Você poderia estar descansando depois de um dia de trabalho. Poderia estar assistindo um filme preferido. Poderia estar em casa com a perna para cima, sem fazer nada, recebendo um vento. Mas você está aqui. Por que você veio? Porque você ama a Deus. Então não dê ouvido aos críticos. Porque crítico, irmão, crítico sabe de nada. Criticar por criticar, qualquer um critica. Agora, aquele que conhece a vontade de Deus, ele não critica. Ele dá a palavra com sabedoria. Aí é diferente. Então Noé não deu ouvido e construiu. Se ele tivesse parado, eu estava falando dele aqui agora. É mesmo, né? Esse negócio nunca choveu, né? É mesmo, não tinha parado para pensar. Acho que Deus se enganou. Se Deus falou, creia na palavra de Deus. Em quinto lugar, eu aprendo com todo o processo de Noé que não existe idade para ser usado pelo Senhor. Tem gente que diz assim, não, pastor, isso aí não é para mim mais não. Eu já estou velho. Velho? Velho? Com quantos anos que Deus chamou Moisés? 80. Quase ninguém aqui. Eu acredito que ninguém tem essa idade. Agora, eu tenho certeza absoluta
que ninguém tem a idade de Noé, quando Deus o chamou. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha, gente? Quantos anos Noé tinha? Mais de 500. Quem tem mais de 500 aqui? Levante a mão. Ninguém? Graças a Deus. Então, se você está abaixo dessa idade, saiba que Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer te usar. E Deus só usa quem quer ser usado por Ele. Deus usa criança. Deus usa adolescente. Deus usa jovem. Deus usa adulto. Deus usa idoso. Deus usa quem quer ser usado por Ele. Se você quiser, Deus vai te usar na área que Deus te concedeu. Então, para com esse negócio. Não, já passou. Porque nossa sociedade diz assim, até na igreja, se é muito novo, é porque é novo. Se passou da idade, não, já é muito velho. Já viu isso? Não, mas fulano é muito novo, não dá certo. Aí o outro, não, isso é muito velho. Então quem que vai ser usado? Se depender da nossa opinião, ninguém. Jeremias diz, Senhor, não, eu não sei falar, eu sou uma criança. Que para de falar que é uma criança, rapaz. Onde eu te mandar, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. O outro diz, eu sou muito velho, Senhor. Vai ser usado por Deus. Porque quem escolheu foi Ele. E Ele não olha para a idade. Ele olha para o propósito. Ele olha para o propósito. O propósito é maior do que a idade. Quem pode glorificar ao Senhor? Homens extraordinários na história, que nem crentes eram, fizeram coisas tremendas, revolucionaram. E você é cheio do Espírito Santo, por que você não vai ser usado por Deus? Quem inventou essa mentira foi o diabo. Deus não tem uma idade para usar ninguém. Ele usa quem quer ser usado por Ele. Para finalizar, eu aprendo que no processo de aprendizado com Deus, Noé teve todas as diretrizes para a construção da arca. Todos os detalhes, vai colocar a janela aqui, vai ter tantos andares, vai ter tantos quilômetros, tantos metros, não sei. Até que Deus deu todas as diretrizes. Mas você lê todos os versículos da planta da arca e você nunca vai ler um versículo de Deus dizendo assim, agora faz o leme. O leme, o volante. Uma língua bem, né? Uma linguagem bem simples. Um volante da arca, não tinha. Sabe por quê? Porque quem conduz o projeto é Deus. Você só constrói, mas quem conduz é Ele. Então, não se preocupe. Se Deus mandou você fazer, faça. E como que vai ser depois? Irmão, entrega na mão dele. A arca não tinha volante. Se Ele mandou construir, construa. Quem vai conduzir? Quem vai conduzir é Ele. O projeto é dele, não é seu. Você só trabalhou. A glória de Deus e a honra é nossa. Levante a sua mão e glorifique. Quer romper? Faz o que Deus mandou e a coisa vai acontecer. Posso orar, pastor? Se você puder, fique de pé.